De conversar com Mônica Bergamo, temos muitos assuntos. Tem depoimento de Bolsonaro na Polícia Federal, tem a polêmica da eventual ida do embaixador de Israel no Brasil, aquele ato de apoio ao ex-presidente na Avenida Paulista. Mas comecemos então pelo começo. O que pode acontecer amanhã nesse depoimento do ex-presidente APF? Mônica, bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a todos. A defesa, Megali, do presidente Jair Bolsonaro avaliou que a temperatura já subiu o suficiente com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e desistiu de apresentar novos pedidos para ter acesso à delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid antes de que o ex-presidente preste depoimento. Foram duas petições apresentadas. O Alexandre de Moraes negou as duas vezes, disse que a defesa fica insistindo em dizer que não tem acesso às provas e o que foi coletado já no inquérito, sendo que ele já deu acesso. A defesa diz que não, que na verdade o Alexandre de Moraes deu acesso ao que ele, Alexandre, o que a polícia coloca no inquérito, mas que eles querem ter acesso à delação premiada integralmente, porque eles dizem o seguinte: você tem trechos da delação, citações da delação nesse inquérito, mas a gente não sabe exatamente em que contexto foi falado e o que foi falado. Algo do tipo assim: Megali, o Megali disse que a Sheila é uma chefe maravilhosa, mas a Sheila duvida e ela quer ver as aspas, o que foi exatamente que o Megali falou. A gente duvida, então, né? Quando é algo assim, né? Isso é uma felação premiada, né? E aí, então eles dizem isso, que eles precisam ter acesso à íntegra. O Alexandre de Moraes diz que não. Foram duas petições, a temperatura aumentou um pouco, eles agora desistiram e, portanto, está confirmada para quinta-feira, para amanhã, a oitiva sob protestos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele vai à sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, mas deve ser uma coisa rápida, Megali. A ideia aqui é que ele entre, diga que vá com seus advogados, Paulo da Cunha Bueno e o Fábio Weingarten, vai dizer que vai ficar em silêncio, que não vai responder sobre absolutamente nada, obtém uma certidão de que compareceu e que ficou em silêncio, e tchau e benção, vai embora. Os policiais podem insistir em fazer perguntas, né? Eu já prestei depoimento como testemunha, né, Megali? Aí, como jornalista, a gente não entrega a fonte, não fala quem contou, mas aí o delegado ficava fazendo cada uma das perguntas. Não vou falar, tá bom. Mas o que me relatam é que quando o ex-presidente, nas outras vezes em que ficou em silêncio, os policiais não ficam fazendo as perguntas, dão a certidão a ele, até porque se eles ficassem fazendo essas perguntas, poderia gerar uma denúncia, né, por abuso de autoridade por parte da defesa do presidente. Enfim, a gente não sabe como é que eles vão atuar amanhã, mas no geral tem sido dessa forma. Então é isso, vai ser o silêncio antes do ato em São Paulo, convocado por ele próprio, Bolsonaro, para apoio a ele mesmo, e ali ele deve se manifestar, né, num outro contexto e num outro ambiente. Então, sobre esse ato também, Megali, a possibilidade, né, foi ventilado que o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, assim que eu acho que se pronuncia o nome dele, teria sido convidado e poderia ir ao ato. Já tem até reportagens dizendo que isso vai pegar muito mal, que a situação dele no Brasil vai ficar insustentável, que ele não deveria jamais fazer isso. A verdade é que ele não foi convidado, isso foi aventado, mas ele não foi convidado e, portanto, não haverá embaixador de Israel no Brasil nesse ato na Avenida Paulista, né? Enfim, além de ser totalmente impróprio, né, um diplomata subir num palanque, o próprio grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro considerou que seria um desvio de foco total, né? A manifestação não é um ato a favor de Israel, a manifestação é um ato a favor do Bolsonaro, e para falar dele, dos processos dele, do governo dele, né, do que eles consideram o legado dele. Então não haverá essa presença, que seria uma presença de fato que daria muito o que falar, né, Megali? Nossa, e se nesses protestos pró-Bolsonaro a gente já vê muita bandeira de Israel, né? Enfim, bandeira de Israel junto com a do Brasil, imagine nesse. Periga até desviar o foco do protesto. Ô, Mônica, o Bolsonaro, eu lembro que a gente falava que o Bolsonaro tinha sido aconselhado por muita gente a não levar adiante
a ideia dessa manifestação, porque veja, é um negócio que pode sair de controle, e quando eu falo sair de controle, não estou falando de violência, tá? Não é isso. Mas pode sair de controle no sentido de, sei lá, alguém puxa um grito lá fora, Xandão, ou algo parecido, ou levanta uma placa lá de intervenção militar, causando um constrangimento para alguém que já está bastante enrolado, ou o próprio Bolsonaro, né? Ele é imprevisível. Vai ler um texto, ele vai conseguir se manter na pauta pré-estabelecida. É um risco bastante grande e a recompensa não me parece das maiores, porque a demonstração de que eu ainda tenho apoio político, a gente sabe que tem. Um dia desses ele teve quase metade dos votos, né? Isso não vai ser novidade para ninguém se houver 8 quarteirões da Paulista lotados. A ideia tá mantida, a gente já passou do ponto de não retorno, quer dizer, vai acontecer mesmo o protesto? Bom, Megali, eu hoje cedo conversei com pessoas do grupo do presidente e que falaram que sim, que está totalmente mantido, vai ter o caminhão lá de som. É diferente, o Megali, porque é o seguinte, quando um processo contra uma pessoa como ele, como o Lula, não é um processo puramente técnico e jurídico. Eu não estou falando aqui do judiciário, eu estou falando aqui deles mesmos, né? Quer dizer, sempre você é um ser político, é um político, e ele vai querer colocar a narrativa dele com destaque e vai fazer a disputa da narrativa política. Então, ele não tem a ganhar nesse curto prazo. Eu acho que isso não altera em absolutamente nada as convicções dos magistrados, mas eu acho que sim, coloca ele na cena, né? Coloca ele em, olha, tenho apoio, estou aqui, posso até ser preso, mas eu tenho que fazer essas pessoas acreditarem na minha versão, né? Isso, você lembra como foi importante todo o comportamento do Lula para que o Lula se mantivesse mesmo preso como a principal liderança da esquerda no Brasil. De fato, ninguém conseguiu tomar esse bastão do Lula, nem com o Lula preso, você se recorda disso. Para protestos de muitas pessoas que achavam que o Lula estava morto politicamente, ele se manteve e voltou e é presidente da República. Era uma mobilização constante, né, Mônica? Lembra daqueles acampamentos que às 7 da manhã os caras gritavam bom dia, presidente, às 10 eles gritavam boa noite, presidente, a gente achava aquilo até gozado, mas, né, mantiveram ali uma mobilização que, no final das contas, de certa maneira, manteve a força política do ex-presidente que voltou a ser presidente, né? Então, sim, por esse então lado eu acho faz que sentido. é isso. Eu acho que o Bolsonaro está agindo como político, não como um réu jurídico apenas, entende? E aí eu acho que... Eu acho não, vai ser mantida, né? E justamente essa ausência, vamos dizer assim, do embaixador, ela é muito oportuna, porque senão isso está tão quente, né, o assunto nessa semana, Israel, Lula, as relações diplomáticas, o que o Lula disse, a comparação que ele fez do que ocorre em Gaza com o que o Hitler fez com os judeus, toda a reação de Israel, isso está tudo tão forte, importante, que se o embaixador, por um acaso, fosse convidado e fosse a Paulista, o ato viraria uma outra coisa, né, que não interessa ao Bolsonaro nesse momento, apesar de interessar muito ao Bolsonaro, por questões óbvias, explorar uma crise entre o Lula e Israel, né? Israel é uma referência para muitas religiões, então, enfim, boa essa crise não é, e seguramente vai ser explorada, mas a presença do embaixador, ela tiraria totalmente o foco do Bolsonaro. O foco viraria o embaixador, as reportagens seriam o embaixador, tudo giraria em torno da presença do embaixador, né, Megali? Isso aí. Mônica, uma boa boa quarta-feira, até amanhã. Até amanhã.